Olá, senhores! Olá, senhoritas! Espero que estejam todos bem. Hoje eu trouxe um novo conteúdo pra gente. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do parnasianismo. Vocês devem se lembrar, quando nós falamos a respeito do realismo e do naturalismo, que tanto essas duas escolas como o parnasianismo acontecem no mesmo momento, no mesmo período. Então, vimos a parte da prosa, com o realismo e o naturalismo, e agora vamos falar da poesia, com o parnasianismo. Vamos lá? Bem, pessoal, primeiro aspecto é que as obras de início e fim do parnasianismo são as mesmas do realismo-naturalismo, né? Começa no período de 1881 e vai até 1893, quando então a gente tem início de uma nova escola, que é o simbolismo. Uma característica, pessoal, bem marcante do parnasianismo é o retorno aos motivos clássicos. Então a gente vai ver isso de uma maneira bem clara, não só na poesia, mas também nas outras formas de arte, né? Na pintura, na escultura, eles voltam a cultuar esse tipo de arquitetura, né? E pintura também. E com isso, muitos dos poemas que a gente vê vão falar a respeito, por exemplo, de templos gregos, dos vasos, né? De todas essas formas de arte que foram cultuadas na Grécia Antiga. Mas, professora, de onde surgiu essa palavra, parnasianismo? Bom, o parnasianismo como movimento, ele surgiu na França, tá? Começa no século XIX com a publicação de uma antologia chamada Parnaso Contemporâneo. Isso como movimento, mas o nome parnasianismo vem de Parnaso, que era um monte na Grécia, onde viviam, né, segundo consta, Apolo e as suas musas. Dizem, inclusive, que esse monte era tão brilhante, né, que inspirava os poetas. Então, dessa origem clássica é que vem o nome, né, da escola parnasiana. Agora, o que estava acontecendo naquele período, pessoal? No período do parnasianismo. Uma vez que o parnasianismo acontece no mesmo momento que o realismo e o naturalismo, a gente percebe que os fatos históricos também são os mesmos, com pequenas diferenças, tá? Nós temos aqui as teorias cientificistas, das quais já falamos. Se algum de vocês não viu, dê uma olhada lá no vídeo do realismo e naturalismo, bem interessante. Nós vimos e abordamos de uma maneira bastante detalhada essas teorias cientificistas, né? O evolucionismo, o determinismo, que influenciaram bastante a prosa. E nós também temos o positivismo, que acaba influenciando um pouco mais a poesia. No caso aqui, o parnasianismo, ele tem grande influência do positivismo, porque o positivismo defendia a razão acima de tudo. E é por esse motivo que os poetas parnasianos, eles buscam uma poesia mais racional, tá? E eles se opõem à poesia romântica, que era a poesia que ainda se tinha como modelo até então, toda cheia de emoção, aqueles sentimentos exacerbados, né? Então eles vão se opor grandemente ao romantismo, eles têm uma postura antirromântica, né? E aí o positivismo acaba influenciando mais um pouquinho para que eles tenham essa ótica mais racional dentro da poesia. Bom, nesse período, pessoal, do ponto de vista histórico, social, também havia o surgimento das ciências sociais, né? O comunismo começa nesse período, depois o socialismo, e com isso ocorrem as lutas de classes. Nós temos a luta entre burguesia e proletariado. Falando do Brasil,
Temos nesse período a abolição da escravatura, né? E temos também na sequência a proclamação da República. Então, são fatos que acabam influenciando a maneira de pensar das pessoas. De todos, será que dos parnasianos também? Bom, o que acontece? Além do fator histórico e social, nós vamos ter também nas artes algumas mudanças de ponto de vista, né? Na pintura, a gente viu que o Gustave Courbet, Jean-François Millet trabalham bastante nessa linha do realismo, né? A gente também tem Jean-Baptiste Camille Corot, Francisco Hayez, mas chama-nos aqui a atenção Edward Burne-Jones, que é um pintor inglês, que nesse período do parnasianismo volta a pintar temas clássicos, tá? Como essa tela aqui do lado, mostrando bem essa tendência, né? Mostrar os aspectos mitológicos da Grécia, da Roma Antiga, tá? Na escultura nós temos Rodin, Auguste Rodin, e na literatura parnasiana a gente vai ter os grandes modelos vindos da França, mas também grandes nomes na literatura portuguesa. Então temos Théophile Gautier, Leconte de Lisle, Théodore de Banville e José Maria de Heredia Girard, que são da França, né? Esses 4 têm bastante influência. Em Portugal, Gonçalves Crespo, Antônio Feijó e Cesário Verde se destacam. Cesário Verde tem algumas poesias muito lindas também. Certo, pessoal? Professora, mas com tudo o que acontecia na sociedade, eles se envolviam ou não? Bom, vamos observar mais um aspecto, olha, das inovações tecnológicas, né? Nesse período, pessoal, ocorrem muitas inovações, tá? Nós temos o barco a vapor, em 1807, que ajuda muito na parte das navegações, né? Se a gente observar, eu falo que um filme que mostra bem esse espírito da época, eu não sei se historicamente o período bate, mas que mostra essa ideia de que eu falo, é o Titanic, né? Por um lado, toda aquela inovação, aquele frisson, por causa dessas novas tecnologias, né? Um barco enorme que as pessoas consideram uma maravilha, né? Então, essa ideia de inovação tecnológica, vamos dizer assim, ela, especialmente a burguesia, fica fascinada por ela, tá? Na sequência, nós temos a locomotiva a vapor, em 1814, que vai revolucionar a parte a parte econômica, né? Vai ajudar muito para que os produtos cheguem mais rápido, né, ao seu destino. Então é algo interessante. E o telégrafo, né, também vai ajudar muito a comunicação. Então, tanto o transporte como a comunicação são revolucionados por essas novas tecnologias, né? O telégrafo, os mais antigos sabem, né, o que é um telegrama. Os mais jovens talvez não. Mas o telégrafo usava uma linguagem muito concisa e permitia que se mandasse uma mensagem para muito mais longe, né? Essa linguagem telegráfica ficou conhecida como Código Morse, porque tem Samuel Morse como seu originador, né? E tudo isso faz com que haja uma grande agilidade na vida, na maneira como as pessoas se relacionam, da maneira como elas vão de um lugar para outro, da maneira como as informações chegam de um lugar a outro, né? Tudo isso é resultado da Revolução Industrial, que começa no século XVIII, né? E se estende agora até o século XIX. E no final desse período, no final do século XIX, nós vamos ter a Belle Époque, que é esse período de prosperidade, não só econômica, especialmente da burguesia, né? Mas essa prosperidade em sentido financeiro, em sentido intelectual,
né? Parece que tudo vai muito bem, né? A economia cresce, só que, pessoal, em contrapartida, as classes menos favorecidas, como os proletários, acabam sofrendo. Eles não desfrutam de nada disso, de todas essas inovações tecnológicas. Eles só trabalham em prol do sossego, da tranquilidade dessas burguesias, né? Então, isso acaba trazendo conflito social, tudo bem? Eu falo do Titanic porque, por um lado, a gente tem aquela primeira classe, toda chique, elegante, né? E, por outro lado, a gente tem aquele pessoal que ficava lá no porão do navio, praticamente escondido, né? E os homens trabalhando naquelas caldeiras, só suor, né? E mais nada. Então, é bem esse contraste que nós temos naquela época. Professora, é isso que a gente vai encontrar nas poesias parnasianas? Não, pessoal. A poesia parnasiana, ela vai supervalorizar a razão, vai mostrar as coisas de um ponto de vista racional, mas ela não vai se voltar para os problemas sociais, né? Eles acreditam, sim, que a razão pode solucionar as questões sociais, mas os poetas parnasianos, eles não vão se envolver nisso. Entre as características do parnasianismo está justamente esse distanciamento das questões sociais, né? Vamos a essas características de uma maneira mais aprofundada. Observem só. Não sei se vocês estão lembrados, a gente sempre separa a poesia em dois aspectos, né? Os aspectos formais e os aspectos de conteúdo. Então, quanto à forma da poesia, o formato dessa poesia, o que é que se tem? Bom, primeira coisa é que a forma é algo muito, muito, muito importante na poesia parnasiana, pessoal. Há inclusive o que se chama de culto à forma. Esse culto, essa quase que adoração que há com relação à forma da poesia, inclui vários aspectos, tá? Eu destaquei os 3 principais aqui. Dentro desse culto à forma, nós temos o uso das formas fixas, tá? Aqueles poemas que já têm uma estrutura pré-definida. Entre eles, o principal, o campeão de audiência é o soneto, pessoal. Então, usa-se muito, mas muito mesmo, o soneto no período parnasiano, tá? Além disso, uma boa poesia parnasiana tem que ter métrica. Os versos têm que ser metrificados. Se não for metrificado, não é poesia parnasiana, certo? Então, eles trabalham muito com os versos decassílabos, majoritariamente versos decassílabos, e algumas vezes nós também temos os versos alexandrinos, que são de 12 sílabas poéticas, ok? E como toda boa poesia parnasiana, também é necessário haver o uso das rimas, não é, pessoal? Tudo que é muito bem trabalhado do ponto de vista formal é bem-vindo para a poesia parnasiana. Então, há também o uso das rimas, sempre poesias rimadas, mas os parnasianos usam bastante um tipo de rima que se chama rima preciosa. Na sequência, nós vamos ler alguns poemas e aí eu vou explicar para vocês na prática o que é a poesia com rima preciosa, tá? Mas, em linhas gerais, eu vou usar uma palavra que tem um final e rimar esse final com uma outra palavra, geralmente composta de um verbo mais um pronome. A gente vai ver isso na sequência. Outra característica, pessoal, que o parnasianismo traz para nós é o enjambement ou cavalgamento. Geralmente, a gente dá aquela pausinha no final do verso quando está lendo uma poesia, porque o mais comum é que o sentido de um verso comece ali no início da linha e quando termina o verso, termina o sentido daquele dizer, né?
Então, por isso que na maioria das vezes a gente dá, inclusive, essa pausinha no final da linha. Mas, quando ocorre o enjambement ou o cavalgamento, o sentido não para no final da linha. Ele continua, ele cavalga, ele pula para a linha seguinte. Então, há uma sequência, né, de uma linha na outra, de uma linha na outra. Então, sempre o sentido vai continuar até a outra linha, certo? Isso nós também vamos ver na prática. E aí fica mais fácil de entender o que é o enjambement ou cavalgamento. Para aqueles que são meus alunos, pode colocar cavalgamento aí nos exercícios, nas provas, sem problema, tá? Porque a maioria não lembra o nome enjambement, ou se lembra o nome, fica com dificuldade para escrever, ok? Mas tem que saber o que é. Outra característica, pessoal, que nos chama bastante atenção é que a poesia parnasiana, em muitos aspectos, é bastante descritivista. Eles descrevem bastante objetos, vão descrever também prédios, pessoas e assim por diante, objetos de arte. Então, passa a ser uma poesia mais racional, mas também mais descritivista. O objetivo é manter o equilíbrio, a impassibilidade, tá? Essa é uma característica muito importante dentro da poesia parnasiana. Esse equilíbrio da linguagem, nada de emoções exageradas. O objetivo é que haja impassibilidade, que é a mesma coisa que ausência de paixão. Então, a poesia não deve demonstrar essa paixão, esse sentimento exagerado, como acontecia na poesia romântica, por exemplo. Essa é uma das características de clara oposição com a poesia romântica. Além disso, pessoal, a poesia romântica tinha uma linguagem mais simples e menos formal, muitas vezes usando, né, alguns aspectos como a trova popular, né, se aproximando mais dessa linguagem simples. Já o parnasianismo vai para o lado contrário. O parnasianismo vai buscar a linguagem mais erudita e vai muitas vezes usar o preciosismo vocabular. Preciosismo vocabular, pessoal, é quando, em vez de usar aquela palavra mais simples, mais comum na língua, eles buscam aquela palavra mais erudita e mais formal. Por exemplo, em um dos poemas, se eu não me engano, do Alberto de Oliveira, ele fala de um vaso, né? Se eu não me engano, é um vaso chinês. Ele fala que o vaso estava em cima de um aparador de mármore luzidio. Em vez de usar mármore, que é a palavra mais comum, ele usa mármor, que é uma palavra mais erudita, menos comum, mais formal. E assim por diante, há várias palavras dentro da língua portuguesa que tem mais de uma possibilidade e eles vão usar sempre aquela menos comum. Para o poeta parnasiano, gente, a forma da poesia é muito importante. Então, todos esses aspectos conjuntos, né? Se o poeta tiver uma boa habilidade em usar esses vários aspectos, ele vai atingir o que eles chamam de perfeição formal, né? O objetivo da poesia parnasiana é ser tudo isso junto, né? Ter uma forma fixa que vamos dizer assim, que mostre, né, como ela é bem feita, com a métrica, com a rima, usando o cavalgamento, mantendo o equilíbrio, usando uma boa linguagem, juntando tudo isso, se teria uma poesia muito bem feita, do ponto de vista parnasiano, tá? Agora, de que falam essas poesias, professora? Qual é o conteúdo dessas poesias? Pessoal, quanto ao conteúdo, na maioria das vezes nós vamos ter uma temática universal. Isso quer dizer que os sentimentos expressos nessa poesia parnasiana são aqueles que você entende em qualquer lugar do mundo, tá? Amor, beleza, destino,
entre outros, tá? E muitas vezes a gente percebe que com essa temática universal, esses sentimentos mencionados, eles tomam um ar de real. Eles são mencionados, inclusive, com letra maiúscula, como se fossem pessoas ou entidades, né, com vida própria. Amor, beleza, ódio, paixão e assim por diante, né? São sentimentos universais, certo? Todo mundo sente, sentiu ou vai sentir um dia. E, falando em sentir, nesse período tem-se uma concepção do amor mais carnal. Não se tem mais aquela visão romântica em que o amor acontece como sentimento, mas não acontece do ponto de vista físico. Não, agora o amor é mais concretizável, certo? E temos também, quanto ao conteúdo, um aspecto muito importante. Muitas vezes a poesia parnasiana fala da própria poesia, né? Tem um ar metalinguístico. Por quê? Para eles, a arte pela arte era algo essencial. Quando se fala em arte pela arte, nós estamos citando o Théophile Gautier, porque ele afirma que a arte tem que ter razão em si mesma, que a arte não deve ser feita para abranger algo exterior. Ele mostra que a arte deve ter como objetivo mostrar que é bela, né? E não elogiar uma pessoa, e não abordar aspectos morais relacionados à sociedade, como, por exemplo, adultério e outros aspectos, né, que eram abordados pelo realismo. Não é para falar de problemas sociais, da pobreza, dos marginalizados, como fazia o naturalismo. Para eles, a poesia é uma forma de arte que deve ter fim em si mesmo, ok? Então, é por esse motivo que há o distanciamento das questões sociais, né? Eles se tornam, de certa forma, alienados com o que acontece à sua volta e vão falar simplesmente daquilo que para eles é considerado o belo, o sublime, tudo bem? E tudo isso eles fazem levando em conta duas outras características, né? A objetividade, que é muito importante, e o racionalismo. Tudo tem que ser voltado para a razão e a poesia tem que ser objetiva. Nada de subjetivismo, nada de sentimentalismo. Não, a poesia tem que ser objetiva, racional, impassível, né? Como já falamos. E é por isso, gente, por causa dessa impassibilidade, desse racionalismo, que alguns poetas são considerados um pouco frios, né? E um dos nossos queridos poetas parnasianos, né, o príncipe dos poetas, Olav Blak, ele sempre quebra essa regra, ele nunca consegue manter a objetividade, o racionalismo, essa impassibilidade, principalmente, a ausência de paixões, ele não consegue. Ele acaba deixando transparecer o sentimento e é por isso, exatamente por isso que Olav Blak cai nas graças do povo, né? A poesia do Olav Blak acaba deixando transparecer a emoção. Então, não consegue ser tão racional assim, ok? Mas todos eles vão trabalhar o retorno aos motivos clássicos, né? Falar desses aspectos relacionados aos deuses da mitologia, à arte desse período e assim por diante. Ok, pessoal? Em termos de características, é isso que nós temos. É lógico, se nós formos esmiuçar, a gente vai encontrar mais coisas, mais detalhes que podem ser agregados em uma ou outra dessas características que eu passei, mas essas são as principais, ok? Entendendo exatamente isso, a gente consegue perceber qual era o espírito por trás da poesia parnasiana. Agora, se nós formos falar dos principais autores, nós temos vários, viu, gente? Eu destaquei aqui para nós os 3 principais, que são o que se chama no Brasil de tríade parnasiana, tá? O primeiro deles é chamado de príncipe dos poetas, né? O Olav Blak. O Olav Blak, ele tem
várias poesias muito conhecidas, tá? Eu destaquei aqui aquelas principais que todo mundo teria que conhecer. Via Láctea, também conhecida como Ouvir Estrelas, né? Alguns livros trazem como Ouvir Estrelas, outros trazem como Via Láctea. Então, aí o nome, não sei qual seria o mais correto, mas a poesia é a mesma, ok? Além dessa poesia, nós temos também Profissão de Fé. Profissão de Fé, ela traz pra gente os aspectos mais importantes do que é, de fato, essa poesia parnasiana, né? É uma poesia metalinguística que mostra como a poesia parnasiana deveria ser. Temos também No Meio do Caminho, que é muito linda, No Meio do Caminho. Língua portuguesa, que fala, né, muito sobre a nossa língua e tudo que ela herdou, né, da cultura latina. E os tercetos, muitos tercetos muito bonitos do Olavo Bilac, ok? Eu trouxe para nós aqui Via Láctea, que é um poema bastante conhecido. Ele diz: ora, direis, ouvir estrelas? Certo perdeste o senso? Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro a janela, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversa com elas? Que sentido tem o que elas dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Gente, muito lindo esse poema do Olavo Bilac. Não me canso de ler, de declamar esse poema. O que acontece aqui? Ele vem falar para nós um pouquinho a respeito das estrelas, né? A pessoa que ama poderia dizer que ouve o que as estrelas dizem. E aí os mais racionais diriam, de certo você perdeu o senso, você perdeu a razão. E aí ele diz, eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, para ouvir as estrelas, eu muitas vezes desperto e abro a janela e fico ali observando, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, ele e as estrelas, enquanto a Via Láctea, como um palho, como um manto aberto, cintila, aquelas estrelas todas no céu, né? E ele fica ali até o amanhecer e diz, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Ele ainda procura as estrelas, né? Pelo céu deserto. E aí, alguém mais racional diria, tresloucado amigo, você tá louco? Que você conversa com elas? Que sentido tem o que as estrelas dizem quando estão com você, quando estão contigo? E aí esse amante apaixonado diz, eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Então, realmente, só quem ama entende a beleza de um céu estrelado, não é? Consegue conversar e ouvir as estrelas. Agora, pessoal, chama-nos a atenção aqui alguns aspectos formais dessa poesia do Olavo Bilac. Primeiro, eu disse para vocês que eu ia explicar o que era o enjambement ou cavalgamento. Lembra que eu disse a vocês que o enjambement ou cavalgamento é quando o sentido do verso começa em um e termina no outro? Observem aqui, ó. Quando nós vamos fazer a leitura, percebam que o verso começa o sentido aqui e termina aqui. Ora, direis, ouvir estrelas? Certo perdeste o senso? Percebem que o sentido vai lá para outro verso? Aqui na sequência, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. Olha só. Começa o sentido aqui e vai terminar lá no outro.
Ainda aqui na terceira estrofe, outro Anjambemã, olha. Que conversa com elas? Que sentido tem o que elas dizem quando estão contigo? Perceberam? Eu não preciso dar aquela pausa no final do verso, porque na verdade o sentido do verso continua. E aí ele vai parar, vamos dizer assim, no meio do outro verso, tá? Isso é o Anjambemã, ou cavalgamento. Agora, acontece também um exemplo aqui na poesia do Olavo Bilac de rima preciosa. Eu disse que eu ia explicar para vocês o que era rima preciosa e nada melhor como a prática, né, pessoal? Aqui na última estrofe temos um exemplo de rima preciosa. Ó, estrelas, percebam que aqui, ó, deixa eu voltar. Estrelas, o final aqui, elas. Tá numa palavra só, tá vendo? O final fica junto. Para rimar com entendê-las, eu tenho novamente elas. Só que aqui acontece com palavras separadas, né? Eu tenho o verbo e um pronome. Quando se faz esse tipo de rima aqui, como eu costumo dizer, de uma palavra inteira com uma palavra separada, né, por hífen, é o que a gente chama de rima preciosa, certo? É algo que é característico da poesia parnasiana. E aqui em verde, o Anjambemã. Ok? Bom, mas, pessoal, não temos só o Olavo Bilac. Temos também mais dois autores que se destacam nesse período. Não são só esses três, mas eu separei, por enquanto, esses três pra gente falar, tá? Ó, o próximo é o Raimundo Correia. Raimundo Correia tem como seus principais poemas, né, os mais conhecidos, As Pombas, falando da juventude, né? Mal Secreto, também muito bonito, A Cavalgada e Fetichismo. Eu separei pra gente o soneto As Pombas. Observem só. Ele diz: vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo elas, serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também, dos corações onde abotoam, os sonhos, um a um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais, as pombas voltam, e eles, aos corações, não voltam mais. Olha só, pessoal, num primeiro momento dá a impressão de que ele está simplesmente falando das pombas, né? Pombas que voam de manhã e voltam no fim da tarde para o pombal. Mas aí, analisando mais a fundo o poema, nós percebemos que ele não está simplesmente falando das pombas. Ele começa falando delas, mas depois ele faz uma comparação interessante. Olha só, vai-se a primeira pomba despertada, a primeira desperta e vai. Vai-se outra mais outra. Daqui a pouco, enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais. Dezenas de pombas saem, né, das suas casinhas, dos seus pombais. Em que horário? Apenas raia, sanguínea e fresca a madrugada. Então, no comecinho da manhã, né, final da madrugada, as pombas começam a sair dos pombais quando o sol começa a avermelhar no horizonte, certo? Ficam o dia todo fora e depois, à tarde,
olha só, uma outra expressão de tempo, né? Quando a rígida nortada sopra. Quando se fala aqui a rígida nortada, é o vento vindo do norte. Então, à tarde, quando sopra o vento vindo do norte, o que é que as pombas fazem? De novo, elas, tranquilas, serenas, ruflando, sacudindo as asas e as penas, voltam todas juntas, em bando e em revoada. Aquele monte de pombas entrando novamente nos pombais. Então, aparentemente, é sobre isso que ele fala, sobre pombas. Mas observem os tercetos. A partir dos tercetos, ele faz uma associação, uma comparação dessas pombas com algo mais. Também dos corações, onde abotoam, os sonhos, um por um, céleres voam. Então, aqui o poeta mostra para nós que os corações, assim como as pombas de manhã saem dos pombais, num determinado período da nossa vida, os corações começam a abotoar em sonhos, né? Os sonhos começam a florescer no nosso coração. E aí esses sonhos, um por um, voam. Aquela fase em que a gente está cheio de sonhos, cheio de expectativas, né? Então, ele diz que os sonhos, um por um, rápidos, céleres, voam, né? Como voam as pombas dos pombais. Então, elas vão rapidinho e os nossos sonhos começam também a florescer e a voar. E aí, no azul da adolescência, né, que é o período de maior vigor, maior vivacidade de uma pessoa e talvez de uma pomba, as asas soltam, né? Essas pombas, elas fogem, vão dar a sua voltinha, né? Só que, mais tarde, aos pombais, as pombas voltam. E eles quem? Os sonhos da juventude, aos corações, não voltam mais. Então, eu acho um pouquinho melancólico esse poema, né? Pensar que os sonhos da adolescência só acontecem na adolescência, que depois eles vão passar e não voltam mais. Realmente, algumas coisas na adolescência são só da adolescência, né? Mas muitos sonhos da adolescência podem sim e devem sim se tornar projeto de vida, né, gente? Se não fossem os sonhos, se não fossem os desejos da adolescência, muitas coisas boas que nós temos hoje não teríamos, talvez. Então, gosto muito desse poema, mas discordo do último terceto, né? Acho que a gente pode sim manter alguns sonhos depois da adolescência e torná-los realidade, que é a melhor parte dos sonhos, né? Quando eles viram realidade. Ok, pessoal? Mas também aqui nós temos um terceto. Percebam que também nós temos as rimas. Deixa eu só me deter um pouquinho aqui nos aspectos formais, ó. Percebam, ó. Despertada, madrugada, dezenas, apenas. Percebam que a gente tem o uso das rimas, tá? Aqui nós temos as rimas opostas ou interpoladas, né? Que elas são bastante comuns, né? Nos sonetos. A gente vai ter a poesia metrificada. A gente vai perceber aqui que a gente tem 10 sílabas poéticas. Quer ver, ó? Sempre lembrando, pessoal, que quando a gente vai fazer a contagem das sílabas poéticas, a gente conta até a sílaba tônica da palavra que termina o verso, tá? E sempre, vamos dizer assim, 95% das vezes, tá? Que a gente tem... Opa, deixa eu pôr mais para baixo. Sempre que a gente tem uma palavra que termina em vogal e a outra começa em vogal, a tendência
em língua portuguesa é a gente juntar e contar uma sílaba só. Então, vamos ver se eu consigo fazer o 4. Escrever com essa canetinha é muito difícil. Perceberam? Temos 10 sílabas poéticas, nós temos o uso das rimas. Nós temos o enjambemã. Aqui, ó, quando a rígida nortada sopra. Perceberam que o sentido começa num verso, continua no outro. Então, tem vários recursos formais que são usados pelos poetas parnasianos, mas ainda assim eles conseguem fazer uma poesia bem bonita, com bastante conteúdo, certo? Alguns criticam bastante a poesia parnasiana por causa dos aspectos formais, mas eu acho que tudo tem o seu momento, ok? Agora, saindo aqui do Raimundo Correia, passamos para o Alberto de Oliveira. O Alberto de Oliveira é o mais descritivista dos três, né? O Alberto de Oliveira, pelo menos lá na faculdade onde eu estudava, era conhecido como o poeta dos vasos, né? Porque ele descreve muitos aspectos, assim, ele faz para descrever um templo grego, faz vaso chinês, vaso grego, enfim, descreve muitos vasos, né? O vaso chinês é o poema mais conhecido dele, né? O vaso grego também é bastante conhecido, tá? Aqui nós temos um exemplo do que seria um vaso grego, né? Esse abaixo aqui, com vários detalhes, bem trabalhado, vários relevos. Então, a gente realmente percebe o motivo, né, dele escolher falar, né, de um vaso grego, né? Havia, sim, grande beleza nessas obras, são obras de arte, né? Mas alguns estranham o fato de um poeta fazer um poema para falar de um vaso, ok? Mas o Alberto de Oliveira, pessoal, ele não é só isso, tá? Ele não é só um descritor de vasos. Ele faz poesias muito bonitas e com bastante requinte, vários aspectos formais. Por isso que eu trouxe pra gente, para quebrar esse estereótipo, né? Eu trouxe pra gente o poema Horas Mortas, certo? Ele diz no poema: breve momento após comprido dia de incômodos, de penas, de cansaço, ainda o corpo a sentir quebrado e laço, posso a ti me entregar, doce poesia. Desta janela aberta, a luz tardia do luar, em cheio a clarear no espaço, vejo-te vir, ouço teu leve passo na transparência azul da noite fria. Chegas, o ósculo teu me vivifica, mas é tão tarde. Rápido flutuas, tornando logo a etérea imensidade. E na mesa em que escrevo, apenas fica sobre o papel rastro das asas tuas, um verso, um pensamento, uma saudade. Então, nessas horas mortas, nessas horas em que tudo dorme, o poeta escreve, né? Ele diz que após um longo dia, né, de incômodos, de penas, de sofrimentos, né, de cansaço, ele tá ali com o corpo cansado, quebrado, laço, fraco, né? Mas depois de todo esse dia tão custoso, tão trabalhoso, custoso como diriam os mineiros, ele pode se entregar ao que ele mais gosta, a doce poesia. Percebam que a poesia aqui está com letra maiúscula, né? Porque ela é tratada como um sentimento universal. Então, ele diz que fica lá na sua janela, observando a luz do luar. O luar entra, clareia o seu espaço, e é aí que a inspiração, que a poesia vem. Ele ouve, né, essa inspiração
chegar de mansinho, com um passo leve, apoiada na transparência da noite. E aí, quando a poesia chega, é como um ósculo, né? Como um beijo que vivifica. Ósculo é beijo, viu, gente? Aqui um exemplo de preciosismo vocabular. Então, como um beijo, ela vivifica, ela traz vida a esse poeta. Mas é tão tarde e os momentos de amor são tão curtos, né? E ele percebe que rápido essa inspiração, essa poesia flutua pela imensidade. Então, é um breve momento de inspiração no final desse dia, quando já é muito tarde. E depois de tudo isso, na mesa onde escreve o poeta, a única coisa que fica sobre o papel são algumas linhas, né? O rastro das asas da poesia. Às vezes um verso, um pensamento, às vezes só a saudade. Então, pessoal, bem interessante esse poema do Alberto de Oliveira. Eu acho um poema bem bonito e acho que ele vai além de ser simplesmente um poeta descritivista, né? Aqui nós temos um poema com aspecto metalinguístico, ele fala da poesia, fala de todo o sentimento que há por trás, né, da poesia. Muitas vezes a gente precisa da inspiração, muitas vezes a gente luta para ter inspiração, né, e quando ela vem é um minuto, é uma brisa, é um beijo, né, que vem e traz um pouco de alegria pra gente e depois vai embora. Quem escreve entende o que eu tô falando, não é? Então eu acho que é um belo poema do Alberto de Oliveira e um excelente exemplo de poesia parnasiana. Se nós formos analisar os aspectos formais, nós vamos ver que nós também temos aqui a rima, ó, dia, ia, poesia, ia, tá vendo? Cansaço, aço, laço, aço. Percebam que aqui a gente rima, né? Mais as vogais do que especialmente as consoantes. Se bem que aqui, no caso de laço e cansaço, o som é o mesmo, né? Tudo bem? A gente vai ter essa sequência de rima. Deixa eu ver se tem algum anjambemã aqui. Não me lembro de ter visto algum anjambemã. Aqui, ó. Apenas fica sobre o papel, tá vendo? Temos um exemplo de anjambemã aqui. E temos as 10 sílabas poéticas, eu não vou metrificar de novo, já metrifiquei o outro poema, né, do Raimundo. Mas temos também as 10 sílabas poéticas, que são clássicas do parnasianismo. Ok, pessoal? Mostrei para vocês aqui, olha, algumas palavras mais eruditas, como o ósculo, né, que é beijo, certo? Então, com o tempo, nós vamos nos acostumando com essa linguagem parnasiana e vamos percebendo que ela tem sim a sua beleza, ok? Eu costumo sempre dizer que a literatura é a arte de escrever joias com palavras, né? E isso é algo que fica muito evidente na poesia parnasiana. Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado. O objetivo é sempre ajudar, não é? E se vocês tiverem qualquer dúvida, meus queridos alunos podem entrar no meu WhatsApp, podem chamar na minha classe virtual também. Se não for aluno, mas tiver dúvida, pode colocar nos comentários, que depois eu vou tentando responder. Se quiser, se gostar dos assuntos, né, fique à vontade para se inscrever no canal, ok? Muito obrigada a todos e eu espero vocês na próxima aula.